As pessoas têm por hábito construir a identidade profissional muitas e muitas vezes baseada em situações, em oportunidades e até mesmo em desconexões de si mesmas. Como assim, Van? Que loucura é essa? Que papo de doida é esse que você resolveu trazer aqui para o canal? Pois é, cada vez mais eu tenho percebido dentro dos atendimentos de terapia essa desconexão da própria identidade profissional que as pessoas trazem. E por que isso acontece? Porque na grande maioria das vezes as pessoas iniciam a jornada profissional desconectadas delas mesmas. Isso é normal, isso é comum, mas não precisa ser natural. Não precisa ser você ficar dando murro em ponta de faca, mas acontece. E acontece principalmente de, no meio do caminho, aquela situação profissional que te brilhava os olhos ou que te chamou a atenção lá atrás, lá na juventude, lá no alto dos seus 15, 16 anos, que é mais ou menos quando a gente começa a se preocupar mais profundamente com a questão profissional. Para muitas pessoas, a questão da identidade emocional no campo de trabalho só vai chegar nesse momento na vida. Para outros, não, tá? Para outros, a pessoa acaba definindo esse status profissional de acordo com o que ela tem ou o que ela olha e observa dentro da própria família. É o caso de quando a gente encontra famílias de onde a tradição leva para que todos sejam advogados, onde a tradição leva para que todo mundo seja da medicina, onde a tradição familiar leva todo mundo para a odontologia. Essas pessoas, muito provavelmente, elas identificam o seu perfil profissional ali, naquele momento de identificação, seja com seu pai, seja com a sua mãe. Mas as outras pessoas vão descobrindo essas aptidões ao longo da vida. E o nosso processo de estruturação emocional interfere basicamente nesse movimento, nessa conexão. E em alguns vídeos aqui anteriores a gente já conversou sobre isso. E se você participou da nossa Masterclass do mês de maio, você viu em profundidade esse contexto. Mas o que eu tenho percebido é que cada vez mais, dentro da sessão de terapia, eu encontro pessoas perdidas dentro desse processo profissional. Como assim, Ivan? Como assim perdidas? Aquela pessoa que chega, está buscando uma transição de carreira, porque não aguenta mais aquele ambiente onde ela se encontra nesse momento, mas a pessoa não tem qualquer tipo de direcionamento. Para onde que eu vou? O que eu quero fazer? Eu quero empreender, eu quero abrir meu negócio, eu quero mudar de área, eu quero fazer uma coisa totalmente diferente da que eu faço hoje. Para onde que eu quero olhar? Do que eu gosto? Às vezes, essa falta de identificação emocional ela é tão grande que a pessoa não sabe nem do que ela gosta especificamente. E ela trouxe esse perfil profissional no piloto automático por anos e anos, e aí agora ela só sabe que ela não aguenta mais fazer aquilo que ela está fazendo. No entanto, ela não sabe exatamente qual é o movimento que ela tem que fazer ou para que lugar ela gostaria de ir, porque ela não mergulhou no processo de autoconhecimento. Ela está chegando na terapia agora para fazer essa identificação ou para trazer essa autoobservação. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu passei por um grande processo de transição profissional ao longo da minha vida, do alto aqui dos meus 49 anos hoje. E hoje eu consigo levar as pessoas muito mais rapidamente a essa identificação, sem que elas precisem passar por todo esse processo doloroso que eu passei anteriormente. Muito por isso que eu trabalho bastante o viés da questão profissional nos atendimentos de terapia. E porque a questão das emoções no ambiente de trabalho virou também a minha menina dos olhos. Porque a gente entra no processo profissional muitas vezes atrás de status, atrás de sucesso, atrás de reconhecimento, mas a gente esquece que antes do trabalho
existe o ser humano, que é a gente mesmo. E que esse ser humano é dotado de muitos talentos e muitas habilidades diferentes em diversas áreas. Mas ele passa por vários processos de amadurecimento profissional que muitas vezes acabam derrubando esse ser humano do lugar onde ele gostaria de estar. Vou dar um exemplo. Você tá ali, né, na sua fase de infância, trazendo ali as suas brincadeiras, as suas ludicidades, desenvolvendo ali a nossa personalidade, porque a nossa primeira infância é muito o lugar da gente fazer isso. E aí, de repente, você demonstra uma certa vontade de começar a brincar com algo lá que vem na sua cabeça. Não vou desenhar muito o cenário para deixar você imaginar aí e até trazer bagagens que possam ter acontecido com você especificamente. E aí alguém da sua casa, algum cuidador, algum adulto, alguma pessoa que está ali com você naquele mesmo ambiente, chega para você e diz assim: para com isso. Imagina que você vai ser essa pessoa. Porque ninguém na nossa família já foi essa pessoa ou é essa pessoa, você também não vai ser. Um exemplo de uma criança que resolve ali querer brincar de médico e a família muito humilde, né? Muito modesta, não tem nenhum médico na família. Então aquele adulto, aquele cuidador, aquele genitor, aquela genitora chega para a criança e fala: "Para de sonhar com isso, que isso é bobagem". E aí, o que, que a criança faz? Ela pega o sonho dela que estava aqui, desenhando, criando, construindo, e automaticamente vou guardar, porque fulano, ciclano, minha tia, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, meu primo, diz que eu não posso ser essa pessoa. E aí vamos supor que a pessoa começou a brincar de outra coisa, né? No outro dia, no outro lugar, no outra possibilidade. A criança foi lá e começou a brincar de outra coisa. E aí vem novamente um outro adulto e diz para essa criança: "Você nunca vai ser isso aí, você não tem capacidade para isso aí não. Isso aí só as pessoas muito inteligentes é que conseguem ser". Novamente, a criança foi lá, pegou a ideia, pegou o talento, pegou a vontade que ela tinha de experimentar aquela profissão XYZ e guardou no bolso. E isso acontece nos dias atuais, comumente. Mesmo a gente estando hoje envolvido numa atmosfera tecnológica muito diferente do que as nossas gerações e gerações anteriores. Mas isso ainda acontece. Até porque as crianças hoje têm uma outra dimensão até tecnológica de como é que elas lidam ou experienciam essa questão do trabalho, né, da vivência profissional. Então, vai variar muito de pessoa para pessoa. Só que o que acontece? À medida que a criança vai lá, interioriza e guarda e cristaliza essa vontade, essa ideia, esse talento, ela cresce achando que realmente ela não tem essa possibilidade e que realmente ela não pode, né? No meu caso, quando eu estava na época de fazer essa transição para trabalhar exatamente, eu já tinha do meu lado a observação de que meu pai era empreendedor. E ele queria muito que eu e meu irmão a gente seguisse para o ramo do empreendedorismo, mas seguindo para o ramo dele, né? Do que ele trabalhava ali na época. E quando eu olhava para ali, para aquele ramo especificamente, não para o empreendedorismo, eu nunca tive uma trava em relação ao empreendedorismo, mas exatamente, especificamente no ramo que ele atuava, não me brilhava os olhos e eu pensava assim, talvez não, né? Mas não esboçava. De vez em quando tinha umas batidas de frente, eu chegava lá e falava que não e tudo bem. Mas na época que eu cheguei para essa dinamização de pensar sobre o aspecto profissional, eu tinha uma ideia muito clara do que eu gostaria de fazer naquele momento. Era a minha ideia em si atual do que eu tinha de perspectiva para mim. Muito desamparada de total realidade. Eu não pensava numa profissão que me remunerasse muito, não pensava na questão do financeiro, não pensava na questão de status, de ter uma profissão XYZ porque eu queria me destacar.
eu pensava muito no meu sentido de realização. E aquela oportunidade, na época, a minha primeira graduação foi em letras, era porque eu tinha muita afinidade com as matérias, com a dinâmica, com o conhecimento trazido para mim daquela área. Mas eu não tinha muito bem a ideia de para onde aquele universo me levaria, porque eu nunca me aprofundei para saber naquela época. 16 anos eu só sabia, eu vou fazer uma faculdade e a minha faculdade será esta, e eu vou prestar vestibular para fazer esta faculdade. Prestei o vestibular, passei, entrei, comecei a estudar e comecei a gostar bastante, né? E eu trabalhava já desde os 15 anos junto com meu pai. Então eu tinha os dois universos ali muito dinâmicos. O que eu aprendia na teoria da faculdade e o que eu aprendia na prática do dia a dia no trabalho. A minha identificação emocional ali naquele espaço, naquela movimentação, ela funcionava no sentido de que eu sabia que teria que construir algo, mas eu não sabia o que. E eu não tinha maturidade emocional desenvolvida para pensar sobre isso aos 16 anos. Eu reconheço isso. E se eu tivesse uma maturidade emocional que eu mesma tivesse construído, porque a minha família não me atrapalhou nesse sentido, mas eu é que me coloquei em segundo plano nessa situação, até porque tinha lá os negócios do meu pai, se tudo desse errado eu continuaria lá. Eu não tinha muito essa preocupação de para onde direcionar o meu propósito profissional. E aí essa falta de amadurecimento emocional fez com que eu não conseguisse dar passos muito grandes em direção a esse objetivo, que era, após terminar a faculdade de letras, saber para que lugar eu poderia ir trabalhar, né? Então, o que que a gente tem que ter de reflexão nesse momento? Quando a gente perde a identidade emocional, é preciso resgatar. Por onde que eu começo esse resgate? Primeiro, crie uma lista de valores que são importantes para você dentro do aspecto profissional. Para 5 minutinhos aí do teu dia, para agora nesse momento do vídeo que a gente chegou aqui, pega o papel e caneta e cria essa lista de valores que são importantes para você. É importante também que você faça esse resgate de lá atrás. O que que você gostava de fazer quando criança? Porque muito da nossa aptidão e do nosso talento já vem de lá. E talvez você tenha sonhos e movimentações que você não realizou por conta dessas situações do próprio ambiente ali, quando você era criança. E agora que você é adulto, você pode se colocar nessa posição de olhar para esses lugares. Ah, imagina, eu sonhava que queria ser jogador de futebol e agora eu já tô velho e não consigo mais. Ok, é um caso de que a idade já impede você de fazer alguma coisa nesse sentido. Mas se no caso você sempre gostou de esportes, perceba que modalidade esportiva ou que situação esportiva ainda caberia no teu lugar da idade que você está hoje. Seja 25, 26, 28, 30, 50, 60 anos. Entenda essa perspectiva. Ainda que a perspectiva seja criar um canal no YouTube que fale desse assunto, porque eu amo esse assunto. É um assunto que eu gosto: futebol, vôlei, Olimpíada, Copa. É uma oportunidade, ainda que você transforme isso num hobby, futuramente pode ser um hobby rentável. Não vou dizer que essencialmente vire a sua profissão, mas se você se dedicar, se você pesquisar, se você fizer um bom movimento, muito provavelmente isso acontece, tá? E o outro ponto que você precisa começar a direcionar aí na sua vida, né, o terceiro ponto, são as clarezas do que você quer com essa nova estruturação dessa tua identidade profissional. Eu quero fazer uma transição de carreira, eu quero mudar de área, eu quero experimentar uma nova profissão, eu quero desenvolver as minhas redes sociais com esse assunto, com esse tema, porque me atrai, porque eu gosto, porque eu acho que eu tenho capacidade. Identifica com clareza o que é que essa ideação profissional, essa identidade emocional vinculada ao teu profissional vai fazer com você ao longo do tempo, né? Daqui para frente, olhando para essa perspectiva, o que que você quer? É uma renda extra? É um hobby?
é uma segunda atividade profissional para complementar com a minha, é uma transição, sim, que eu quero idealmente passar por essa transição e me conectar com ela. Então percebe onde na sua vida hoje cabe esse lugar, para que você comece a fazer os seus movimentos, para que você comece a fazer esse trabalho emocional. E o trabalho emocional, ele entra diretamente no aspecto de autoconhecimento. A gente só consegue se aprofundar à medida que a gente faz o trabalho de autoconhecimento, tá? E em algum momento específico você vai entrar para a terapia para fazer esse trabalho, porque por mais ferramentas que a gente utilize de autoconhecimento, é na terapia que eu tiro as crenças, que eu tiro as barreiras, que eu tiro as dificuldades, que eu saio do país das maravilhas de Alice e venho para minha realidade, tá? Eu, durante muitos e muitos e muitos anos, dei murro em ponta de faca e tô aqui para admitir, fazer a meia culpa, porque eu passei longe da terapia por anos e anos, mesmo as pessoas me dizendo que era necessário, mesmo eu tendo a consciência de que era necessário, porque o autoconhecimento entrou na minha vida aos 18 anos, então são 30 anos praticamente dentro da minha vida, né? 30 anos exatos, aí 31. E eu fiquei correndo em volta do rabo, sabe assim? Porque tinha uma série de preconceitos com a questão da terapia, achava que não ia resolver, achava que não ia me levar a lugar nenhum, achava que não ia resolver nada. Mas quando eu digo terapia, são as terapias integrativas, porque a gente vai trabalhar uma série de ferramentas envolvendo os teus cenários aí mutuamente. E dentro desse processo, você não vai passar 5 anos, 10 anos, 20 anos na terapia para conseguir desconstruir e construir a tua realidade profissional. Não, é começo, meio e fim, né? Com um prazo determinado você consegue aí fazer os teus movimentos e ter essa clareza e ter novamente resultados aí no seu aspecto profissional, tá certo? A gente vai voltar no outro dia falando mais sobre isso, trazendo sempre um tema relacionado à vida profissional e ao trabalho. E se você chegou hoje aqui no nosso canal, se inscreve, deixa o seu like, coloca nos comentários aí o que você achou desse tema e continua com a gente aqui, compartilha com mais pessoas para que a gente alcance grandes números de pessoas aí que precisam desse equilíbrio da gestão emocional no relacionamento com o próprio trabalho. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.